E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso curso, tá? Preparatório para ITA, para IME, para Unicamp. Eu quero deixar bem claro que eu não sou dono da verdade, que eu não sou sabichão e que eu estou estudando junto com vocês, tá? Através desta ferramenta poderosíssima que se chama internet, de uma forma descontraída, tá? Que está desengonçada, mas é uma forma que eu encontrei de poder estudar junto com vocês, tá? Eu sou aprendiz também, tá? Eu não sou professor, eu gosto de dar aulas, é diferente, né? Mas eu estou aprendendo junto com vocês. E eu não quero que ninguém desista. E o projeto que eu estou trabalhando, tá? De levar a educação assim, a Brasil afora, é com propósito verdadeiramente verdadeiramente inovador, tá? De poder mudar a situação, o panorama que está a nossa educação. Poucos querem seguir carreira docente por conta de salário, sobretudo, mas lembre-se sempre de que dinheiro é consequência. Infelizmente, muitas pessoas não pensam desse modo, pensam como a causa de tudo, né? Mas dinheiro é consequência do seu trabalho, do esforço que você se compromete a ter. E eu farei o possível e o impossível. Eu jamais vou desistir. Se vocês quiserem desistir, né, aí é a escolha de vocês, né? Cada um tem a escolha. A vida é feita de escolhas. E toda escolha há uma perda, né? Eu li isso no livro do Augusto Cury, tá? Bom, mas, independente de mim, eu vou até o fim e eu não vou desistir jamais de vocês, tá? Vamos lá, então, trabalhar o nosso treinamento em Química, tá? Esse livro, se vocês quiserem adquirir, tem a resolução, tá, de todos os exercícios. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu, né, modéstia à parte, poderia resolver as questões, algumas, claro, né? Algumas, né? Porque não todas. Mas eu não sei explicar, né, às vezes o porquê. Então o que eu fiz? Eu peguei a folha de sulfite e literalmente copiei, tá? As respostas desenvolvidas e trabalhadas pelos professores. Até porque eles estão muito mais experientes do que eu, claro. Eu não tenho experiência nenhuma. Né? Esse professor aqui, que é o Nelson do Nascimento Silva dos Santos, né? Peço créditos a ele. Ainda bem que existem pessoas assim, né? Que preparam livros. E o Eduardo Campos França dos Santos, tá? Então vocês adquiram livros, se vocês quiserem, né? Não estou forçando, da Editora Moderna. Eu, particularmente, comprei pela internet via lojas americanas e chegou aí uns 20 dias, 15 dias, não sei, não contei. Tá, mas não demorou muito não, tá? Eu paguei 80 e pouco, 88, se não me engano, eu não me lembro agora. Mas o que interessa é que eu fiz o quê? Eu peguei a folha sulfite, tá? E literalmente copiei o desenvolvimento dos exercícios, para que nós pudéssemos trabalhar assim como eles chegaram, até porque eles têm mais experiência no magistério, então, né, nem se compara, tá? Para de blá 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 e vamos começar a trabalhar, tá? Bom, aí tem todo aí um prefácio, né? Uma introdução e blá blá blá. Mas é importante te ler, tá? Tudo. Bom, o primeiro capítulo são os aspectos macroscópicos. Eu sempre falo que teoria é importante. O aluno tem que ter embasamento teórico. Só que esse embasamento teórico eu vou deixar por conta dos vídeos que eu estou pondo aos poucos aí. Até porque eu estou fazendo faculdade, não dá tempo, muitas vezes, né? Mas estou trabalhando na medida do possível. Então duas coisas são importantíssimas. O primeiro é o embasamento teórico, dominar conceitos, teorias, né? E outra coisa são tipos de exercícios. O vestibular, ele não vai mudar, ele vai apenas manipular. Claro que vestibulares como o FUVEST conseguem ser mais sofisticados, conseguem ter uma criatividade um pouco mais ampliada, né? Amplificada. Mas o que importa, a rigor, é que os vestibulares são tendenciosos. Isso quer dizer que eles literalmente copiam uns aos outros.
mudam apenas os dados. Não vai mudar, não tem mistério. Só que se você não conhece como que faz o exercício, a resolução do exercício, você não faz e por conseguinte você não entra na faculdade. Então por isso que essas pessoas que passam, né, na FUVEST, no ITA, no IME, você acha que elas não fazem exercícios? Elas fazem 1000 exercícios, fazem listas de exercícios. Então exercício é muito importante. É claro, para chegar no exercício, você tem que dominar a teoria, mas domina também os tipos de exercícios. Vê como que faz, vê a resolução, o que está sendo feito passo a passo, tá? Então o primeiro capítulo são sobre os aspectos macroscópicos, tá? É claro que eu não vou resolver todos os exercícios de aspectos macroscópicos nesta aula, tá? Vou resolver uns 2 nem no máximo, tá? Olha só, primeira questão caiu no ITA. Ah, fala ITA, a pessoa já se assusta. Não, encara o vestibular com peito, né? Enfrenta o vestibular. Olha só, para separar uma mistura de açúcar comum e sal de cozinha, recomenda-se empregar. Bom, destilação fracionada, pelo amor de Deus, né? Sublimação? Não. Água e filtração? Não. Solvente que não seja a água. Esta é a resposta, letra D. Se você tiver uma mistura de açúcar comum com sal, cloreto de sódio, sal de cozinha, é claro que você vai fazer isso aí, né? Vai usar um solvente que não seja água. Por que não pode ser água? Porque se você utilizar o solvente que seja água, a água vai dissolver os dois. Vai dissolver tanto o açúcar comum, a sacarose, tá, quanto o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio NaCl. Então não pode ser água, porque a água ela consegue dissolver os dois ao mesmo tempo. Então por isso que a resposta é letra D, um solvente que não seja a água. Letra E, decantação? Não, tá? Agora vamos ver as respostas do Nelson e do Eduardo, né? Do Nelson Santos e do Eduardo Campos, né? Eduardo Campos, você lembra a história do Brasil, né? O brigadeiro Eduardo Campos, lá, partido, né, da UDN, se eu não me engano. Enfim, né, não é o mesmo Eduardo Campos, tem até uma praça, né. Enfim, olha só o que eles fizeram aqui, ó. A única alternativa viável é o uso de um solvente que dissolva seletivamente um deles. Então eu tenho que fazer o quê? Utilizar um solvente que dissolva seletivamente um deles, sem dissolver o outro. O que ele quis dizer com isso? Escolher um solvente que dissolva seletivamente. Primeiro eu tenho que selecionar o solvente que eu quero. Então eu vou colocar um solvente, por exemplo, eu vou colocar um solvente X. Esse solvente X vai separar, por exemplo, primeiramente o açúcar, né? Depois o sal de cozinha. Então você tem que escolher um solvente que dissolva seletivamente. Este foi o termo empregado tanto pelo Nelson quanto pelo Eduardo, né? Escolher um solvente que dissolva seletivamente, né? Sem dissolver o outro. Não pode dissolver o outro. Naturalmente a água não satisfaz, uma vez que ela não dissolve os dois, tá? Aí para terminar a primeira aula, vamos para a questão 2. Questão 2 é interessante, né? Típica de vestibulares consagrados e tradicionais. Mas antes, deixa eu tomar um gole de café para dar aquela energia, tá? Bom, olha só, pessoal. Garra, força de vontade, sem desânimo. Um químico, né, recebeu uma mistura de 3 substâncias sólidas, A, B e C, sobre as quais se sabe. Pessoal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma tabelinha. Se você ficar lendo, você não vai entender. É igual exercício de genética. Se você lê e não copiar nada, lê metade sem copiar, você já está perdendo tempo. Você tem que copiar, né? Esse exercício, senão você vai se perder. Olha só, mas eu vou ler primeiramente. Fala, A é solúvel em água e também em acetona, mas vou ler rápido. B é insolúvel em água e solúvel em acetona. 3C é insolúvel em água e em acetona. A pergunta é, apresentar um processo de fracionamento que permita desdobrar a mistura em seus componentes. Tá. Então, primeira coisa que você tem que fazer é decodificar o exercício. Tá? Esse é o exercício 2, que ele não relatou onde caiu, tá? Se foi no ITA, no IME ou na Unicamp. Mas ele falou um monte de coisa, tá? Ele citou, na verdade, 2 substâncias. Primeira coisa que você faz é um quadro, tá? Se você não fizer um quadro, você fica perdido com tantas informações. Então é necessário, é conveniente que você faça o quadro. Então você vai fazer o quadro, tá? Ó, faz o quadro
não tenha preguiça, vale a pena. Você vai acertar a questão se você fizer o quadro. Se você não fizer o quadro, a chance de você errar é muito grande, tá? Então, o que aconteceu? Olha só, 3 colunas, né, ó. Aí aqui eu vou colocar a substância, ó. Substância. Ele falou de 2 substâncias, né? Falou da primeira, que no caso seria a acetona. Ele falou da acetona, ó, acetona. E depois ele falou da água, certo? Depois ele falou da água. Ele falou dessas 2 substâncias, tá? Disse ainda o seguinte, tá? Disse ainda assim, ó, que eu tenho 3 substâncias. Eu tenho a substância A, eu tenho, né, aliás, né, eu tenho 3 substâncias, não é? Claro, sim, acetona e água são substâncias também, mas na verdade as substâncias que ele disse são 3. A, tá, B, tá, A, B e C. Eu tenho 3 substâncias. A substância A, por exemplo, é solúvel em acetona, é solúvel em acetona e solúvel em água, tá? Ó, solúvel em acetona e solúvel em água. Já a substância B é solúvel em acetona, solúvel em acetona, só que é insolúvel em água, é insolúvel em água. Já a substância C é insolúvel tanto em acetona quanto em água, tá? Né? Foi isso que ele disse. Ó, vamos ler de novo, ó. Um químico recebeu uma mistura de 3 substâncias sólidas, A, B e C, sobre as quais se sabe: A é solúvel em água e também em acetona, né? Isso que ele falou. 2. B é insolúvel em água, ó, insolúvel em água e solúvel em acetona. 3. C é insolúvel em água, ó, insolúvel em água, né? E em acetona. E é insolúvel também em acetona. Isso que ele disse, tá? Aí ele falou: apresentar um processo de fracionamento que permita desdobrar. O que é desdobrar? Separar, né? A mistura de seus componentes. Olha o que o Nelson e o Eduardo disseram, tá? Eles fizeram um quadrinho para facilitar e disse assim: a adição de água à mistura. Então você tem que pensar no seguinte: se você adicionar água à mistura de A, B e C, dissolverá apenas A, né? Dissolverá apenas A. Olha só, a adição de água, a mistura. Claro, porque você tem que pensar assim. Você tem que pensar naquele que é, né, é insolúvel, né? Porque olha só, tanto B quanto C são insolúveis em água. Ó, tá escrito, ele diz no exercício: é insolúvel em água e é insolúvel, e o C também é insolúvel em água. Logo, se eu adicionar água, eu não vou conseguir dissolver B nem C, já que ambos são insolúveis em água. Então, quando eu acrescento, quando eu adiciono água, eu só vou dissolver quem? A substância A, já que B e C são insolúveis. Então, sempre pensa assim: vê 2 que são insolúveis e 1 que é solúvel. Então, se eu adicionar água, o que vai acontecer? Eu vou dissolver apenas a substância A. Ficou claro isso? É isso que ele falou, né? Então, a adição de água à mistura de A, B e C dissolverá apenas A após apenas A após agitação, repouso e filtração. Porque você vai fazer o quê? Você vai agitar, então após a agitação, né? Ele fala, você agita, mas depois fica paradinho, em repouso, depois é filtrado, né? Então, após agitação, repouso e filtração. Bom, obteremos uma solução aquosa de A, né? Você, então, vai obter uma solução aquosa de A, tá? Que por evaporação separará água, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma solução aquosa de A, e aí por evaporação, por um processo físico chamado de evaporação, né? Você vai separar a substância A. Você consegue separar essa substância A. Ficou claro isso? Tá.
no filtro ficará uma mistura de B e C. Então você separou A, então lá no filtro vai permanecer B e C, tá? Então olha só, no filtro ficará uma mistura de B e C. A adição de cetona, aí você vê novamente os dois que estão insolúveis, né? Ou aliás, um que é insolúvel, né? Porque se você adiciona, por exemplo, aqui é solúvel, a B é solúvel em acetona e C é insolúvel em acetona, tá? Então o que ele diz assim, a adição de acetona vai dissolver apenas quem? Vai dissolver apenas B. Então você tem que ver né, que seja solúvel, tá? Sempre quando você tiver que fazer esse exercício, eu falei errado. Eu falei assim, V2 que são insolúveis e outro que é solúvel. Né? Mas nesse caso aqui, ó, já que eu separei A, não tem dois insolúveis e um solúvel. Você tem apenas dois. Então quando você tiver duas opções, sempre procure o solúvel. Sempre procure o solúvel. Então, no início do exercício, quem é solúvel aqui? Apenas o A. O B e o C eram insolúveis. Quando eu separei o A por evaporação, sobraram B e C. Eu vou procurar quem? Sempre quem é solúvel. Não adianta eu pegar aqui quem é solúvel e insolúvel. Quem é solúvel? Eu vou procurar quem é solúvel, o B. Então, se eu fizer uma separação, se eu adicionar cetona, eu vou separar B e vou manter o C. Entenderam o que eu falei? Tá. Então, a adição de cetona a essa mistura de B e C dissolverá apenas B. Após a agitação, repouso e filtração, obteremos uma solução cetônica. E aí, como você, né, aí você vê quem é solúvel, né? Então, a água vai evaporar, já que é insolúvel, e aí você vai obter o quê? Você vai obter uma solução cetônica, tá? De B, que por evaporação separará B. E aí no filtro vai restar quem? Vai restar o C, tá? Aí vocês têm que desenvolver a resposta de vocês. Muito obrigado!